Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Eu sou Ricardo Manzano, gerente de desenvolvimento e suporte, serei seu host. E eu sou o Joseph Marques, fazendo onboard como co-host aqui no podcast. Show de bola! E hoje nosso assunto aqui é super atual. A gente vai falar sobre onboard online. A gente está tendo muitas contratações, muitas entrevistas, tudo acontecendo online. A gente vai conversar aqui com dois colegas para explicar como está sendo essa situação para eles. E inclusive um deles é do meu time. Eu vou pedir que você se apresente, Celso. Bom, meu nome é Celso, trabalho na área da Tech. Estou na TOTOS desde julho de 2020. Eu tenho um pouco mais de um ano, desenvolvendo software em C e C++. Eu sou formado em engenharia de computação. Estou agregando aí, trabalhando com o time. O Celso já tá com uma vivência grande, já até saiu de férias, a gente não se conheceu pessoalmente, eu brinco isso com ele. E a gente tem o outro lado da moeda aqui, que é o Fernando Henrique, que tá fazendo exatamente nesse momento o onboard. Se apresenta por gentileza, Fernando. E aí, tudo bom, pessoal? Eu sou o Fernando, eu acabei de entrar aqui na TOTOS, não tem nem um mês, estou estagiando aqui, formando em engenharia de software, tô apaixonado aqui. Ah, aqui é apaixonante mesmo, cara, o que a gente faz é apaixonante. E você, Joseph, manda aquele recadinho bacana pra gente. E pra galera que também tá afim de participar e fazer um onboard no futuro com a TOTOS, pode entrar no nosso site lá, totos.group.io. Lá você vai encontrar diversas vagas aí e você vai ser amigo do Celso e do Fernando também aqui dentro da TOTOS com a gente. Pode acabar conhecendo eu e o Manzano e vir participar do nosso podcast aqui também um dia. Para quem está interessado em conteúdo, quer ler artigos técnicos, quer saber sobre os projetos que estão andando na companhia, falar sobre o UX, sobre o POI, sobre linguagem DVPL, o que você tiver interesse, lá no developers.totos.com você vai encontrar inúmeros materiais sobre isso. Se você também tiver interessado em participar de algum evento, participando localmente com a gente, tem o meetup.com/TOTOS Developers, onde vocês vão saber a nossa agenda e vão poder participar com a gente, fazer aquele network maroto, conversando com todo mundo e conhecendo a galera da TOTOS também, entre outros desenvolvedores que já participam aí no nosso círculo de amizade. É isso aí, Manzano, contigo. Show de bola. Estamos aí nesses 2 anos aí, sem se abraçar, sem trocar uma ideia mais de perto, mas estamos aí, não deixamos a peteca cair e continuamos crescendo. Então vou começar aqui o primeiro bloco e vamos falar um pouquinho sobre o processo de seleção que aconteceu totalmente online. Então, para a primeira pergunta, e como sempre eu gosto de deixar vocês falarem à vontade, não quero que vocês se prendam, quem sentir à vontade para responder, toca o barco aí. Então a primeira pergunta é, como que você tomou conhecimento da vaga e como você se candidatou? Vou abrir então. Já tinha um tempo que eu estava procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Então eu fiz a transição de carreira, vim da área comercial e eu procurava algumas oportunidades que eu já tinha encontrado, foi através do LinkedIn, né? Então a minha rede de contatos era grande no LinkedIn e acabou que tendo uma grande campanha aí para o programa de estágio no LinkedIn foi aonde que eu me inscrevi para a campanha e acabei passando no processo. Foi bem legal. O meu processo foi semelhante, foi pelo LinkedIn também, estava disponível a vaga, né? Eu acabei entrando em contato, acho que inclusive era a Amanda que estava publicando a vaga, Manzano. E aí eu me inscrevi e a gente começou a trocar uma ideia, começamos a fazer o processo, foi bem tranquilo. Foi pelo LinkedIn o meu processo também. A Amandinha é parceira nossa. Inclusive até o Joseph tinha dado a ideia de chamar alguém do RH para conversar com a gente de atração. E a primeira pessoa que eu pensei é na Amandinha. Mas pra gente acabar não tumultuando o papo aqui, eu conversei com ele pra gente tentar deixar aqui pra uma versão 2.0 do podcast. Mas aí, Amandinha, eu sei que você me escuta, que você já me falou. Vai se preparando psicologicamente aí, que logo logo eu vou perturbar você. Show de bola. E com a segunda pergunta aqui, eu queria saber como é que foram as entrevistas, porque a gente não tem aquele tete-a-tete, você não sente o cheiro da pessoa. Eu queria saber como é que foi as entrevistas e se elas foram mais complicadas online do que seria pessoalmente. Eu acredito que não teve, assim, nenhum tipo de... Não foi complicado, não, foi bem tranquilo. A gente tinha batido um papo, inclusive a gente acabou até abrindo a câmera, a gente acabou se conhecendo. Eu acho que foi bem tranquilo, assim, a parte de processo online. Tinha conversado com a Amanda, em seguida, acho que eu falei com você, tinha feito um teste, né? Tinha enviado um teste técnico. Aí depois do teste, na verdade, a gente bateu um papo. Não foi antes, eu não tô lembrado agora direito. Mas para mim foi muito tranquilo. Eu acho que não me interferiu em nada no processo da seleção, assim, em si. No processo de admissão, no processo da vaga em si. Foi bem tranquilo. Eu acho que não teve nenhum tipo de interferência
ou fica faltando alguma coisa. Acho que é um novo comum, né? Um novo normal, né? Eu vou até aproveitar aqui que, como fui eu que te entrevistei depois, foi exatamente o que aconteceu. A gente estudou as fichas dos candidatos, a Amandinha depois fez uma primeira entrevista para conhecer um pouco melhor o perfil, e aí os que ela achou bacana, que no caso foram você e mais 2, passou pra gente. E eu também achei que o nosso papo foi super fluido, foi super... Não sei se a gente tá lidando com tecnologia o dia inteiro, a gente tá acostumado com isso. Inclusive na TOTOS a gente já tinha esse costume, como a gente já tinha o home office um dia da semana, então a gente decidiu que as dailies seriam sempre online, para ajudar quem tá em casa. Então isso pra gente já era muito comum. Então acabou virando um bate-papo. Eu também gostei. Posso falar do outro lado, apesar de ser o host aqui, posso falar pela experiência que pra mim também foi muito tranquila. E você, Fernando, como que foi pra você? A diferença, assim, do mercado de trabalho, né, ele foi um processo um pouco longo, porque o grupo de estágio que eu tô participando agora é um piloto para TOTOS, então entraram muitos estagiários comigo, não foi só eu, então foi bastante gente. Então foi um pouquinho mais demorado, mas o que eu senti de diferença, que eu gostei bastante, é que tem uma crescente grande para verificar se o candidato ele tem um fit cultural com a empresa, né? Então teve alguns testes, 2 testes de fit cultural, teve um teste técnico um pouco mais simples, e a questão da entrevista eu achei que foi um pouco mais tranquila, porque quando você tá na sua casa, e aí eu tive uma entrevista que a gente conversou entre 3 pessoas, 2 pessoas da RH e meu responsável técnico, você tem um pouquinho mais de liberdade, você fica menos tenso, você fala um pouco mais sobre você, então eu acredito que esse modelo onde você tá na tua casa, você tem mais liberdade por estar na sua casa, não ter tanta pressão, acaba sendo que um pouco mais verdadeiro. Você se sentiu mais à vontade? Sem dúvida, você entrega muito melhor de você do que você entregaria num lugar, numa sala fechada, com um pouco mais de pressão acontecendo ali. É um modelo que veio para ficar, um pouco mais interessante e funciona melhor, na minha opinião. Bem colocado isso daí que ele falou, viu? Bem colocado. Você se sente bem à vontade em casa e realmente aquele nervosismo que você tem, ele é deixado um pouco de lado. Você tem um pouco de nervoso, normal, mas é bem menos do que você tá ali no tete-a-tete, né? Foi bem legal essa experiência, mano. Eu acho que algumas coisas, mesmo passada a pandemia, vão ficar, cara, porque a gente teve experiências excelentes desse modelo. Você, Joseph, chegou a entrevistar alguém nesse período? Como é que foi pra você? Cara, eu entrevistei algumas pessoas também, teve alguns processos que a gente fez aqui, inclusive entrou um coordenador essa semana no nosso time, né? E a gente tá passando justamente por esse processo de onboarding totalmente remoto com ele, né? Eu ainda consegui fazer a recepção dele aí na segunda-feira, né? Que é o dia que ele iniciou, com a gente lá na própria companhia, né? Eu moro 5 minutinhos da TOTOS aqui em Joinville, então eu consegui lá dar um oi lá pra ele, apertinho de mão lá e sair correndo lá, mas o resto tá acontecendo tudo remoto, tudo online, né? Uma das coisas que eu gosto de estar aqui no podcast é que eu me sinto menos velho ao lado do Manzano. Manzano, tu lembra que na nossa época, né, é sempre bom falar assim, né, os tiozão, né, a gente tinha muita dinâmica nas entrevistas, né, tinha aquelas famosas práticas de grupo, né? Vocês tiveram alguma coisa parecida desse tipo de prática na entrevista de vocês aí? Na verdade, eu não tive uma prática de grupo, mas o processo de avaliar aí o fit cultural que você tem com a empresa é um pouco diferente do que eu estava acostumado. Foi bem legal, foi meio que... parecia que um show do milhão, aparecia uma questão, você tinha tempo, tinha que escolher entre pontuação. Então foi uma dinâmica, mas foi uma dinâmica mais individual. Não tinha outras pessoas para mim poder estar interagindo, né? Mas teve esse processo de dinâmica na hora de você fazer o fit cultural, sim. Tu dançou ciranda cirandinha sozinho, pelo jeito, então, né? Foi maldade isso, né? Foi bem assim. Mas deve ter sido interessante. Celso, que eu me lembre, pra você não teve nada disso. Ou a Amanda chegou a te passar alguma coisa a esse respeito? Não, que eu lembre realmente não teve nada disso, não. Agora, em relação a que o Fernando falou, você dançou cirandinha sozinho, né? É aquele negócio, a dança da cadeira e não tem ninguém que pode puxar a cadeira dele. Então, ele nunca vai... eu pensei isso, cara. Deve ter sido uma graça fazer uma dinâmica sozinho, separar os móveis da sala e falar, pera aí, vamos dar um jeito aqui. Ô, Manzano, e aí, que bicho você seria, né? É, mais ou menos isso, cara. O que eu faço agora, cara? Bacana. Então vamos aproveitar aqui, vamos entrar nesse primeiro Momento Pimenta, que hoje tá recheado de Momento Pimenta aqui, então vamos pro primeiro. Cara, eu suponho que nem tudo foi flores nesse processo, a gente sabe, muda todo um cenário novo. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente que mais vocês sentiram falta ou tiveram problema nesse processo 100% online. É certeza que, apesar de tudo de bom que a gente falou, alguma coisa incomodou, e eu gostaria de saber sobre isso. No meu caso, foram poucas coisas, assim, era muito pouco mesmo, porque você já recebia os e-mails com muita
orientação de como que você tinha que se adequar, por exemplo, questão de login, internet, login nos portais, RH, essas coisas. E você pegou bem o começo, na sua fase foi bem experimental, agora o Fernando já pegou isso bem mais maduro, mas conta aí. Mesmo no começo, eu não tive muitas dificuldades não, é lógico que às vezes, aí que aquele negócio que faz falta não, que a gente tem um amparo bom, né? É o time da gente, muito bom. Como o time da gente é muito unido, tudo que eu precisava naquele momento, eu pedia para as pessoas, o Marcos, o Alex, o Daniel Ian Post também estava me ajudando. Então o que acontece? Nesses momentos eu pedia um socorro para eles, como é que eu faço isso, eu faço aquilo, e eles iam me orientando. Pode elogiar mais o nosso time que teu chefe tá aqui, pai, continua elogiando que eu tô gostando. Não, mas é verdade mesmo, cara, o nosso time ele é realmente fora da curva. A união que a gente tem ali é realmente muito bom, realmente muito bom. Então, assim, a gente sentia um pouco de falta, assim, no começo daquela interação pessoal, né? Eu preciso fazer alguma coisa, assim, e tal. Mas, assim, eu não tive dificuldade pelo fato do nossa equipe ser muito prestativa. Como eu tava entrando, as pessoas me deram muito apoio. O Alex, acho que foi no primeiro dia, no segundo, ele que foi o primeiro cara, né, que a gente teve contato ali. Então, assim, ele foi feito todo um processo de orientação e, no fundo, eu não tive muita dificuldade, não. A gente conseguiu fazer relativamente simples. Eu acredito que se no meu caso eu não tive dificuldade, talvez no caso do Fernando foi bem mais tranquilo ainda. Que na verdade isso é uma coisa bacana na TOTUS, cara. Todo mundo se empenha para que a pessoa que tá chegando seja bem recebida. É que nosso time realmente se dá muito bem, mas isso é uma constante na TOTUS. E a gente vai ouvir do Fernando exatamente isso agora. Como é que foi essa tua primeira experiência, Fernando? Vamos começar então pela relação de estagiário, né? Então, como foram muitas pessoas que entraram e como tá tudo online, né? Tipo assim, tô em faculdade, eu tô à distância, tá todo mundo à distância. Então, não pra mim, que no meu caso a faculdade foi bem amiga, bem parceira, então conseguiu a documentação bem fácil, mas pra muitos amigos que estavam ali no grupo no momento da contratação, a gente viu que teve um problema com documentação. Então, tipo assim, precisava de autorização, assinatura da faculdade, e aí nesse vai, nesse volta, e aí ficava cobrando muita faculdade, porque a faculdade enrolava pra caramba pra mandar a documentação. Teve gente que teve que começar um pouquinho depois da data prevista pra se começar, porque ainda não tinha conseguido a documentação da faculdade. Então eu acredito que em alguns pontos é bom, entendeu? Tipo assim, pode acelerar para algumas pessoas, mas se os outros membros, no caso do estágio, que nem a escola, não facilitar um pouco o processo, dificulta tanto para a empresa quanto para a pessoa que está tentando começar, né? Eles pisaram na bola no online, então, não tiveram a mesma agilidade que a gente na contratação, então, né? No onboard, né? Foram bem rápidos aqui a TOTUS, né? Tipo assim, rapidinho eles mandaram pra gente, apesar de ser muita gente, o pessoal do RH, a Evelise, entendeu? Que deu muito suporte pra gente, eles foram muito rápidos, só que as faculdades que enrolaram e tiveram dificuldade aí na hora de fazer esse trâmite, né? Agora, com relação ao onboard, eu tô participando do onboard ainda, tá sendo maravilhosa a experiência, mas o que eu ainda acho que é um pouco mais difícil é que nem todo mundo tá disciplinado para poder fazer um onboard sem acompanhamento, né? Então, tipo, trabalhar em casa exige muita disciplina porque você tem que colocar teus filhos, no caso, naquele lugar, naquela hora, você tem que se concentrar, porque tem bastante coisa para você absorver por ser uma empresa gigante, então tem muita coisa que você tem que aprender. Então, as dificuldades como você não tá num lugar que você tá, tipo, totalmente focado ali, se você não tiver uma disciplina, acaba que você não tira no pé. Então, você tem que ter esse cuidado. A esposa e os filhos têm que lembrar que você tá trabalhando, né, cara? É difícil deles te verem, no começo foi bem assim mesmo. A minha esposa acabava pedindo alguma coisa, meu moleque queria mais atenção, eu tinha que explicar, pessoal, eu estou aqui, mas eu estou trabalhando. Eu entendo exatamente isso. Aí foi uma comum, né, uma constante quando a gente começou a trabalhar em casa. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem nesse processo de onboarding que está se construindo é que ele começa no RH, né, começa com o processo seletivo e depois ele vai se estendendo para a equipe, né, como vocês já pontuaram, a importância da equipe nesse onboarding também, né. Agora, uma coisa bem bacana também que a gente está vivenciando aqui no nosso time, por exemplo, é o fato de, por exemplo, o padrinho do meu coordenador, que a gente acabou de contratar, ser apadrinhado, né, lá pelo coordenador lá do time de framework lá de PH.
Então, como o pessoal tá nessa rotina de trabalhar remoto, tudo, é um cara lá de BH que tá acompanhando o meu coordenador aqui de Joinville, então isso também facilita bastante a vida, é um dos pontos positivos que tá sendo bem bacana, né? Então, o time tá abraçando quem tá entrando e tá começando, eu acho que é primordial para que esse onboard tenha sucesso, né? E aí, se a gente tem essa facilidade de estar trabalhando remoto e, né, tem as pessoas aí disciplinadinhas, trabalhando direitinho aí, conseguem se planejar do jeito que a gente tá comentando aqui, a gente consegue tirar muito proveito e consegue ter essa flexibilidade muito maior, né? Se fosse só pensando em trabalho local, eu teria que procurar alguém aqui do time que faça o mesmo papel próximo para poder desempenhar esse papel aí de padrinho, que a gente chama aqui na companhia, né? Para ajudar com o processo, com documentação, com entendimento de como funciona uma coisa ou outra. Cara, fazia tempo que eu não ouvia esse termo padrinho, mas realmente era bacana. Eu fui padrinho 2 vezes, uma coisa muito legal, eu gostei bastante. Show de bola. Você chegou a ouvir esse termo, Fernando? Você que entrou recentemente? Eu sei que em Tech a gente acabou não usando com o Celso, mas você chegou a ouvir esse termo? Eu ouvi sim, na verdade, semana que vem eu vou conhecer meu padrinho. Acho que todo mundo do meu processo de estágio vai ter um padrinho, alguns vão ter uns padrinhos compartilhados conforme aí for possível. A gente não sabe ainda quem que vai ser nosso padrinho, mas aí um processo de 2 meses, porque nosso onboard vai ser um onboard estendido, vão ser 90 dias de onboard, a gente vai ser apadrinhado aí e vai poder tirar as dúvidas e ter um auxílio um pouquinho mais de perto. Show. Aqui a gente tá mudando um pouquinho essa proposta, né, que a gente tinha a figura de um padrinho, né? Agora a gente tá tentando mudar aqui um pouquinho dentro da nossa área, que o padrinho, na verdade, é a squad toda. Então, a squad toda apadrinha o novo Totter. Foi o que a gente acabou fazendo, né, Celso? Foi todo mundo, como você disse, o Lecão acabou te dando uma atenção no início aí, mas a gente acabou apoiando tudo junto, né? Sim. O Alex começou, foi feito um revezamento, né? Depois o Marcos me ajudou também. E até o Ian Post também estava nesse processo. Como eu estava no começo, então para você fazer as primeiras compilações, algum ambiente, configurar alguma coisa, ele me ajudou também. Então, pode-se dizer que tanto o Alex, como o Marcos, como o Daniel Ian Post, todos 3 me ajudaram no início aí do processo. Só quem programou em C++ sabe o quanto é difícil você montar um ambiente de compilação. O buraco é mais embaixo, faz todo sentido. A gente acabou atropelando a primeira pergunta aqui do segundo módulo, então eu já vou para a segunda aqui. Eu acho que essa pergunta vai mais para você, Celso, que já está há mais algum tempo, o Fernando ainda está passando por isso. E eu queria saber agora, depois de quanto tempo da sua entrada que você se sentiu devidamente em casa? Que você falou, cara, agora eu sentei na cadeira e eu sou um software de carteirinha. Olha, a meu ver, eu acredito que demorou pelo menos uns 6 meses, né? Para você conhecer bem o projeto, para você se sentir mais confiante, você vê que a partir daquele período você fala, bom, agora eu já estou mais preparado para encarar os desafios, né? Então, acho que 6 meses foi o período entre 4 e 6 meses ali que pode-se dizer que eu bati o pé mesmo. Cara, é que o pessoal acaba não conhecendo o que a gente faz aqui. Na verdade, o Celso, como ele é do meu time, ele cuida da parte da linguagem. A gente tem 2 linguagens proprietárias na TOTOS. Uma delas é o ADVPL, a outra é o 4GL. E ele cuida da camada de interface de uma dessas linguagens. Então, a gente faz uma linguagem de programação. Faz isso em C++. E realmente o treinamento disso é uma coisa muito complexa, que é uma linguagem client-server. Então, possivelmente, ele passou mais tempo para se sentir em casa, porque esse setup é muito complicado. A gente tem lá, entre a gente, uma pessoa tá pronta para andar sozinha entre 8 e 10 meses, dependendo da experiência dela, mas posso falar como o líder dele que o setup dele foi muito bom, e realmente é muito complexo, o que a gente faz é muito complexo. Não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito disso, Fernando, que eu acho que você ainda está começando a se sentir em casa, mas se você quiser comentar alguma coisa a respeito, fica à vontade. Eu já me sinto um Totter, eu vou dizer que o nosso processo de estágio está sendo apaixonante, então a gente fez toda uma imersão na empresa e foi vendido muito forte a cultura da empresa pra gente. Então, apesar de a gente ser um grupo de mais de quase 150 estagiários, a gente é tudo bem unido, conversa bastante, divide bastante experiência. Então, tipo, com 10 dias aí, vamos dizer, não deu nem um mês que eu tô na empresa, mas com 10 dias a gente já se sentia tão acolhido e já fazendo planos pro futuro, o que eu quero ser, aonde eu quero chegar. Então, foi uma experiência que vendeu a cultura e incutiu a cultura muito rápido na gente, né? Então, acho que eu já acredito que sou um Totter, mesmo antes de estar codando. Fica esperto aí, Manzano. Vai que
verdade, acontece a revolução dos estagiários e vem derrubar a gente, hein? Cara, mas todo estagiário um dia vai ser diretor, cara. No nosso primeiro estagiário lá virou nosso CEO, que era o Laércio. Pode acontecer. E foi que nem você falou, cara, eu sou macaco velho, minha barba branca não esconde. Eu não tenho mais tempo de virar o CEO da empresa. O Fernando ainda tem. A vida é assim mesmo. E o Celso já meio que deu um spoiler também do nosso Momento Pimenta, que é a parte do setup aí, mas foi o que eu falei. Isso é uma coisa específica do setor de tecnologia, lidar com linguagem e blá blá blá. Mas eu queria saber, agora entrando realmente no Momento Pimenta, se teve mais alguma coisa que complicou em fazer todo esse setup virtual. Não, acredito que não. No começo a gente tem algumas ferramentas que precisa fazer instalação, como Visual Studio, Qt Creator, algum compilador, às vezes a gente precisa de alguma VM, que às vezes a gente ficava assim um pouco mais na dependência, era, por exemplo, uma licença do Visual Studio, mas uma coisa que é relativamente resolvido rápido, né, de uma maneira rápida ali. Então não teve muito problema não. Acho que teve alguns detalhes, por exemplo, quando você vai montar uma infraestrutura para desenvolver, você tem que instalar, por exemplo, além dos compiladores, um banco, você tem que pegar tem que fazer um backup e restaurar para mim ter uma base de teste. Então isso são coisas que você vai acabando tendo que perguntar para as pessoas do seu grupo. Como eu fui muito bem assessorado, muito bem orientado, eu não tive dificuldade. Então acho que isso aí ajudou bastante. Realmente acho que não teve muito problema não. Aí às vezes é um probleminha seu mesmo. Você está fazendo alguma coisa errada, esqueceu alguma coisa, em vez de compilar estático, está compilando dinâmico. Isso acontece muito, que às vezes você vai fazer uma compilação e você esquece flag e compila estático, depois compila dinâmico, demora que você vai subir e dá um problema na execução. Falta DLL pra tudo que é lado, é uma desgraceira mesmo. Faltam algumas coisas, aí você fala, puta merda, fiz errado. Aí você fala, mas fala aí que antes disso você esperou 12 horas e 32 minutos pra compilar, né? Essa aqui é a parte chata. E teve um detalhe, né? A minha máquina, ela veio pra mim, lembra, Manzano, que ela veio com um sistema operacional, um HD normal. Nossa senhora, isso foi pra quebrar mesmo. Isso daí, no fundo, eu percebia que a compilação do restante da equipe era mais rápida, e a minha máquina demorava pra compilar. Eu falava, pô, mas por quê? Só pra explicar pro pessoal, a nossa máquina de tech é padronizada, então tem um NVMe2 de 250, que é justamente onde está o SO, como ele falou, é muito mais rápido, e tem um mecânico de 1 tera. E o sistema dele estava nesse mecânico, então já viu aquela beleza para compilar um projeto gigante que nem o nosso. Aí ele fala, Manzano, tá lento. Aí quando foi para manutenção que a gente descobriu isso aí demos muita risada a respeito. Como eu tô aqui em Campinas, eu não ia levar o notebook lá na TOTS só para arrumar isso. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu mesmo vou formatar a máquina aqui, trocar o sistema operacional, passar ele pro SSD e fazer novamente todo o ambiente. Quando eu descobri isso, acho que já tinha uns 8 meses, eu acho. Se eu não me engano. Pô, você reclamou, e eu falei, esse cara é muito chato, pelo amor de Deus, as máquinas são boas pra caramba, cara. Quando você falou o que era, eu dei muita risada aqui sozinho. Mas aí deu certo, troquei, fiz a formatação da máquina, pedi as licenças necessárias e foi tudo tranquilo, né? Aí melhorou bastante. Então, assim, a dificuldade que eu tive foi geralmente são coisas pontuais, né? Foram coisas assim, a máquina veio com o sistema operacional instalado de uma maneira que não era legal, não era o certo, ou você preparar o ambiente, instalação das ferramentas. Mas é como eu volto a dizer, a equipe me ajudou bastante, então tudo que eu precisava, alguém me respondia ali meio que de prontidão. Então eu acabei tendo uma dificuldade relativamente muito baixa para conseguir colocar um setup de compilação pronto para você poder fazer a execução do projeto, colocar o projeto de pé, né? Então foi bem tranquilo. O Fernando já comentou que tá em exército aí, eu suponho que tenha sido a mesma coisa, né, Fernando? A gente não começou ainda a trabalhar com a parte de software, apesar da gente estar estudando bastante, mas o que eu posso dizer que é um pouco difícil e custoso é que, como a maior parte do pessoal aqui é estagiário, então tem muita gente que não entende sistema operacional, não entende de ferramenta, e na hora de fazer um estudo de alguma coisa, não tem aquele suporte de ter alguém chegar ali no suporte técnico e falar, cara, preciso fazer isso aqui, como é que faz? Ele tem que abrir um ticket, e aí tem que aguardar o suporte entrar em contato, então acaba sendo que um pouco mais demorado, né? Então, já tem a dúvida dele, ele não sabe explicar muito bem no texto, porque já é mais difícil uma pessoa redigir um bom texto, explicando qual que é o problema dele, o que ele quer fazer, e ainda tem que aguardar um período longo para poder ter resposta, porque muitas vezes demora 1, 2 dias para resolver, às vezes, uma coisa que era simples, principalmente, sei lá, para instalar uma IDE, entendeu? Então, acredito que talvez essa distância, principalmente para quem tá começando agora, talvez seja uma coisa que é meio custosa, mas
mas nada que não dá pra resolver. Agora então no momento pimenta, agora eu gostei de ver. Não, é uma coisa bacana pra gente levar pra frente. O estagiário, como é uma pessoa que é nova, tende a ser um pouco mais apavorado, então o cara pode ficar até meio incomodado com isso, é uma coisa bacana pra gente rever. Mas eu suponho também que vocês entre si estejam se ajudando, né? Sem dúvida, não, a gente se ajuda bastante. Muitas vezes o que a gente não consegue direto, tira dúvida com um, com o outro. Por exemplo, um pessoal às vezes queria estudar C#, a linguagem que eu vou trabalhar, né? Então queria estudar C#, e aí a gente não tem licença ainda do Visual Studio, não pode instalar o Visual Studio Commons porque faz parte aí das normas, e aí um ajuda o outro, fala assim, não, cara, ó, dá pra você estudar com Visual Studio Code, assiste esse vídeo aqui, ele ensina você a configurar o ambiente, então um vai ajudando o outro e acaba dando certo. Legal, pelo menos não fica parado, perfeito, tem que ser assim mesmo, é isso aí, cara, o importante é você, eu vou falar o termo bem velho aqui, se coçar, cara, quando você se coça, você aprende, você se desenvolve, e bacana, o pessoal vai ver que você realmente tá interessado, se a cada vez que você tiver um problema você empacar, você não vai ser uma pessoa proativa, perfeito, eu acho que o caminho é isso aí mesmo. Eu ia falar exatamente isso, você tem que ser proativo, né? Você tem algum probleminha, você vai lá no Google, pesquisa, vai lá e dá uma olhada, a internet ajuda bastante quem tá começando hoje em dia. Cara, quem tá começando, eu tenho 32 anos de programador, você acha que eu não vou no Stack Overflow 3 vezes por dia? Cara, isso aí é historinha pra boi dormir, cara. Vai, você também, Joseph, quantas vezes você foi lá hoje? Eu não vou agora, só vou pra ver como é que faz PowerPoint. Ah, é verdade. Eu sou chefe também, mas eu insisto, o time vive falando pra mim num programa, mas eu insisto, aí eles deletam tudo que eu faço, mas eu tento, às vezes eu tento. Stack Overflow é vida, né, cara? É vida, cara. Deveria ter um curso, um treinamento pra qualquer estagiário de como usar o Stack Overflow, cara. Primeira coisa. A diferença do sênior pro estagiário é que o sênior sabe explicar o que ele copiou, cara. Essa é a diferença só. Exatamente. E sabe procurar direito. O sênior tende a procurar pelos termos mais enxutos, isso aí, realmente. Mas a gente ensina esse pessoal, fica tranquilo. Tinha que ter uma vantagem ser velho, né, cara? Não dá pra decorar tudo mais, né, cara? É muita coisa. Não dá, não tem mais jeito, não. Tem um pessoal que me mentora e tal, que eu acabo conversando pra poder tirar algumas dúvidas, e o que eles falam sempre pra mim é, cara, você tem que aprender a ler o backlog. Se você aprender a ler o que ele tá falando pra você, você cola isso daí lá no Stack Overflow que você vai ter resposta. Exatamente, eu falei, tem que procurar certo. Se procurar certo, você acha. Show de bola. Agora vamos entrar aqui no quarto módulo aqui, cara, e a ideia é falar o quê? Desse modelo que realmente veio para ficar. Então, queria saber agora que vocês já passaram pelo problema, na verdade foi mais o Celso isso, né? Que sentiram na pele esse processo. O que você acha, tirando o que a gente já comentou aqui, que podia melhorar mais para os próximos ciclos de contratação e também para os próximos ciclos de setup? Aí é mais para vocês abrirem o coração mesmo. Eu senti um pouco de falta, como a gente estava bem em plena pandemia, o contato com as pessoas faz falta, sim, mas assim, o processo de home office, o processo de trabalhar no home office veio para ficar e é inquestionável que funciona muito bem. Mas para todo tipo de start inicial, vamos dizer assim, em algum tipo de trabalho, contato físico é muito importante. Então, não sei até quando a pandemia vai se estender, né? Eu acredito que por a gente estar à distância, a gente sente falta, que o Fernando falou, de uma pessoa assim mais próxima para você te guiar. Como eu tive muito boas pessoas me orientando, me ajudando, eu não tive muito problema. Mas assim, mesmo nesses casos, eu acho que em todos eles, na verdade, é legal você ter um contato ali direto com uma pessoa. Por exemplo, se a gente pudesse, sei lá, uma vez ir lá e tirar as dúvidas e colocar todos os tickets na mesa para poder resolver algumas coisas, né? Eu acho que a gente sente falta disso, pelo menos para o start do trabalho. É uma coisa que, como é relativamente nova, a gente fazer à distância, a gente pode se sentir um pouco perdido no começo. Mas depois que você engrena, que você já sabe o que fazer, aí é ladeira abaixo, né? É só deixar a carroça aí que não tem como dar errado. Você ainda tá doido para conhecer a TOTUS ou já passou um pouquinho à vontade? Porque você ainda não entrou no prédio lá, né? Eu até já passei na frente, mas eu queria conhecer sim. Eu queria conhecer e espero que seja breve, né? Acho que a pandemia não vai se estender muito. Ah, não, se Deus quiser, cara. Se Deus quiser. Eu não vejo a hora também. Ainda mais que eu sou vizinho aqui, eu tô a 800 metros da TOTUS, eu também não vejo a hora.
hora de ir lá tomar um café com a galera. Então, a gente sente falta disso, né? Vai bater um papo, tomar um café, almoçar, falar umas besteiras, que faz parte do cotidiano da gente, né? Quando, vamos dizer assim, antes da pandemia, né? É normal isso. Mas o processo de trabalhar em casa, eu me dei muito bem. Acredito que foi perfeito. As coisas estão caminhando muito bem. É só realmente o start das coisas, do processo, que eu acho que ainda precisa de algum contato mais físico. Porém, se caso a pandemia se estender, por exemplo, não sei por quanto mais tempo, isso também não é motivo para não conseguir dar aquele start no processo, né? O trabalho dá para fazer? Dá. Graças a uma boa equipe, tá amparando, tá orientando. Então, eu acho que isso aí foi realmente, assim, de vital importância. Mas a gente sente falta do contato tete a tete, assim, você conversar, você tirar alguma dúvida. E realmente é essa parte que ficou, assim, devendo, porque, infelizmente, a gente tá num período um pouco mais complicado, né? Mas, tirando isso, o processo de onboard foi muito tranquilo. Foi bem fácil de lidar, recebi muitas orientações, então não tive muito trabalho em colocar o projeto de pé, fazer as compilações, colocar tudo para funcionar. Eu acho que fica realmente só devendo essa parte do tete a tete ali. Mas volto a dizer, pelo menos para iniciar, né, o processo, né? Acredito que não necessariamente você precisa ir toda hora para a empresa, mas assim, o começo, para quem está ali no início, realmente uma pessoa que segura na mão faz falta. Você acha que sentiu isso para se sentir um pouquinho mais acolhido? É o contato humano, né, cara? Nós somos seres humanos, a gente precisa desse contato, né? Exatamente. O contato humano é necessário. Nesse princípio, no comecinho ali, é meio difícil. Eu já passei por alguns processos de onboard e apesar de ter tido o contato pessoal, né, um contato mais direto, foi um processo muito mais corrido. Então, a gente tem que ter aquele tempo, como você mesmo falou, Manzano, que tem um tempo para a pessoa ir deslanchando e chegar num ponto falando, não, agora já tá maduro o suficiente para caminhar com as próprias pernas, né? Mas foi muito bom, foi muito bacana. Aí você acabou respondendo a minha pergunta e já deu o seu depoimento aprovando o processo. Então agora vamos pro Fernando. Então, Fernando, só recapitulando aqui. O que você acha que a gente podia melhorar no processo? E já dá o seu depoimento aí. Apesar que para você tá no comecinho, tudo são flores, mas dá o seu depoimento aí pra gente garantir que outras pessoas vão ouvir e vão querer participar junto com a gente também. Eu vou colocar assim os pontos primeiros que eu acho que são difíceis, né? Então, com certeza esse ponto que eu já tinha citado, que é a dificuldade na hora de você pedir ajuda, entendeu? Então, geralmente quem tá começando tem muita dúvida, tem muita dificuldade, principalmente estagiário, então você fica meio que em dúvida na hora de estar pedindo ajuda, pra quem pedir, como pedir, entendeu? E acaba meio que se atropelando, né? Então, acho que talvez uma coisa que seria bem interessante dentro da área que o Celso comentou é que como a gente tem essa dificuldade de querer conversar com alguém, de querer ter alguém ali presente com a gente, eu acho que ainda falta uma percepção por conta das empresas para quem decide optar por esse trabalho de home office, porque nem todo mundo quer voltar para a empresa. Às vezes é mais confortável estar na casa dele, às vezes o cara mora numa grande cidade e demora 2 horas, 3 horas para chegar no trabalho. Também é melhor ele continuar na casa dele, né? Então acho que falta ele ter espaços online onde você pode, por exemplo, se conectar ali, entendeu? E tá, conectado como se fosse uma sala de trabalho, entendeu? Então você pode conversar com as pessoas ali de pronto, entendeu? Tocar alguém e falar, cara, precisa conversar e tal, falar com a pessoa. Então, esses espaços de comunicação. Porque mesmo que a gente não esteja ali olhando no olho, tete a tete, dá pra olhar no olho, tete a tete, é só abrir a câmera, não é a mesma coisa, mas dá. Mas eu acho que falta esses espaços pra gente trabalhar em grupos conectados, né? Então, uma sala onde a gente entra lá e, se precisar de uma ajuda de alguém, eu chamo, cutuco o fulano ali e aí a gente consegue conversar ali de imediato. Então, acho que isso é uma das soluções pra gente diminuir a solidão entre as pessoas, né? No caso, não ficar tão só. 2 dos meus times têm esse modelo. O pessoal de QA e o pessoal de suporte gostam de ficar o dia inteiro numa sala. O pessoal de clientes, que é o que o Celso faz, a gente conversa todo dia, 2 horas da tarde. Então, a gente tem uma daily lá e a gente se fala, porque a gente tem um chat, mas aí é em texto. Esses outros 2 não, ficam realmente pendurados, conversando o dia inteiro, eles gostam disso. Eu deixei bem à vontade eles para eles verem qual era o modelo que se adaptava mais e tocarem o barco. Talvez a parte de desenvolvimento a gente já é um pouco eremita, né? O dev já é um cara que gosta de ficar sozinho, vai mais introspectivo, mas o pessoal de suporte, de QA, já gosta mais desse tete a tete. Eu acho que é uma questão de para onde você vai, de como o time para qual você vai atuar faz isso, mas se forem devs, que eu acredito que como você vai ser um dev C#
Sharp, talvez sejam um pouco mais introspectivos. Mas a daily eu acho fundamental, eu não abro mão. Eu cancelo reunião, às vezes, com outros gestores para conversar com o time todo dia. E toda sexta-feira a gente fala rapidinho de trabalho e depois fica lá uma meia hora batendo papo, descontraindo, que é justamente isso. Era o que a gente fazia antes na TOTUS, eu acho que é super bacana para entrosar o time. Então, é uma coisa bacana para você levar para o time que você vai. Cara, vamos ter mais esse contato, eu acho bacana. Temos daily todo dia, como é que ela funciona. Então, acho bacana você levar isso. Super aprovo isso. Exato. E, tipo assim, tem momentos, tipo assim, algumas salas de descompressão, entendeu? Você tá numa sala ali que você tá com o pessoal da equipe e tal, que você não vai conversar qualquer coisa, o pessoal tá concentrado, às vezes vai atrapalhar. Então, você tem uma outra sala de descompressão, né, que é aquele momento que você quer entrar no momento difuso. Você quer sair daquele momento focado que você tá, e aí as pessoas marcam, cara, tô indo lá pra aquela sala, vamos lá bolar uma ideia e tal. Então, conversar. Então, eu acho que ter esses outros espaços pra gente poder conversar sobre outros assuntos, que é o famoso momento do café. Você pega o café na tua casa, chama o cara, vai ali pra outra sala, a pessoa conversa alguma coisa. Então, precisa desses momentos de descompressão, ter lugares pra descontrair, né? E que a gente tenha, todo andar tem um café lá e uma sala de descompressão. Eu acho que realmente é o pessoal que é das antigas tá sentindo mais falta, é isso aí mesmo. Sem dúvida, entendeu? Eu acho que é fundamental, né? Porque, tipo, se você tá muito focado, às vezes você tá preso, não consegue resolver alguma coisa, aquele momentinho que você vai lá e conversa com alguém, você consegue acordar e a ideia vem, né? E esse eu acho que é o ponto mais difícil, né? De a gente chegar no acordo, mas com relação ao modelo de onboard, eu achei fenomenal, né? Essa mudança que a gente teve, porque ela possibilitou, igual o Joseph falou, que você pode ter um padrinho que tá num outro estado e conhecer pessoas que estão em outro lugar, entendeu? Que você antigamente ficava preso só à tua unidade, aquelas pessoas que estão ali. Então hoje você não tá preso, hoje você tem contato mais fácil, mais rápido, geralmente com a companhia inteira. Como eu consegui contato com você, como que eu ia conseguir contato com o Mansano, morando aqui em Ribeirão, Mansano em São Paulo. Então, tipo, no primeiro dia eu já tive contato com você. Então isso é show, isso facilita bastante. Com relação à questão de custo, eu acho que é muito menos custo, tanto para a empresa quanto para o colaborador, esse processo, né? Então, tipo, é um processo que ele não tem que ficar se deslocando, que o material já tá pronto para ele ali, ele pode consumir no tempo, no ritmo dele. Então, acho que uma equipe de RH, por exemplo, como do Rio de Janeiro, que foi onde que fez a contratação da gente, toda a equipe, a gente tratava direto com eles, a gente não ficava preso ao RH aqui de Ribeirão Preto. Então, acho que essa possibilidade de você estar ligado a todos os pontos da empresa, entendeu? E fazer esse processo é muito interessante, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Eu acho que isso agrega muito valor para ambos. Sim. Por Ribeirão Preto você está super distante da TOTUS. A gente pode pensar nisso, em ter participantes de outros estados. O Joseph é de Joinville lá, e a gente pode pensar em ter pessoas de vários estados no mesmo time. Isso agora vai funcionar. A gente provou que funciona. Joseph, você tem alguém fora de Join aí contigo? Por enquanto não, cara. Como é um time que já está há bom tempo formado, esse time que eu estou conduzindo hoje não tem ninguém fora da companhia, né? A gente está em processo de contratação no Agile Master, então talvez seja o primeiro participante integrante aí que não seja alocado 100% em Joinville. Mas você sente que funcionaria, né? Funciona. O time que eu coordenava antes, que era o POI, a gente tinha metade do time em São Paulo e metade de Joinville, né? Depois começou a ter pessoas de outros lugares também, Rio de Janeiro e assim por diante, e sempre funcionou muito bem, né? Eu acho que, de novo, né, vai muito da disciplina e de quanto a equipe está entrosada aí, independente se vai trabalhar fisicamente junto ou se vai trabalhar remota, né? Queria fazer uma pergunta, provavelmente o Celso vai poder responder melhor. Como é que foi a adaptação sua também, Celso? Com a rotina de trabalho do time, né? Como é que você conseguiu se adaptar ao processo ali de tratamento de backlog, pegar uma issue, passar para o time fazer teste, validar? Como é que foi essa interação aí no começo? No começo, o que acontece? Como eu estava engatinhando ainda, né? O pessoal passava geralmente algumas issues para mim se familiarizar, né, com o sistema. Então era issues de, às vezes, uma baixa complexidade, média complexidade, dependendo da issue. E serviu também como uma lição, né? Porque até o Manzano, ele comentou para mim na época, né, que as issues que passavam para mim nem todas eram muito fáceis. Mas graças a Deus a gente conseguiu tocar elas, né? Tocando uma por uma e resolvendo elas. Como eu tinha pouco conhecimento, tanto da plataforma, do projeto em si, o Daniel, que é uma pessoa que me orienta, ele passava para mim as issues que
seria mais, digamos assim, condizente com o meu estado atual de conhecimentos em relação ao projeto. Então, era ele que direcionava isso. Contra a minha vontade, eu gosto de judiar, cara, eu sou old school. Eu peguei algumas issues também, Manzano, que eram um pouco mais cabeludas. Mesmo no começo, olhei e falei, cara, não, tem umas aqui que é bem complicado. Fala aí a sua experiência com o macOS, lembra? Quando eu passei a issue pra ele, falou, se quiser me dar um macOS, eu dou. Hoje você gostaria de ganhar um? Não, cara, eu não quero o macOS, não, me perdoa. Só ama macOS quem nunca teve que compilar nada pra ele, conta aí. Dá muito trabalho. A gente tava fazendo alguns problemas com o macOS, tinha que fazer a compilação do Qt, inclusive, dava trabalho pra caramba. Então eu pensei assim, não, desenvolver com Linux e com Windows é bem mais tranquilo. Linux é vida. Eu trabalhei com Linux em outras oportunidades, acho que uma boa parte da minha vida com Linux. Então pra mim era mais tranquilo. O Windows também, apesar de ter os probleminhas dele, eu gosto bastante de trabalhar com Windows. Ele é um sistema operacional que, na minha opinião, tem os problemas dele, mas é amigável, né? Então é um sistema que eu consigo me virar bem. Agora o Mac, realmente não tinha tido muito contato com ele e, rapaz, esse negócio deu dor de cabeça. Mas eu te disse. Não, conseguimos desenrolar bacana o assunto aqui, cara. Gostei de ver. Tem muita experiência bacana. Até o Fernando, que entrou agora, trouxe bastante coisa legal pra gente. Então, pessoal, aqui é costume da gente, a gente pedir dicas de filmes, livros, podcasts, qualquer coisa aí que vocês têm seguido ultimamente, que é pro pessoal conhecer um pouquinho também aí de vocês. Quem pode dar umas dicas pra gente? Eu quero agradecer aí a oportunidade. Eu nunca imaginei que em tão pouco tempo eu já ia conhecer tanta gente inteligente, interessante, que eu já ouvi o podcast, admirava, né? Então, eu tô muito agradecido. Mas eu sou um cara das leituras, eu não gosto muito de filme, de série e tal. Então, eu queria recomendar 2 livros. O primeiro é Desperte Seu Gigante Interior. É um livro bem denso, é um livro de programação neurolinguística. Eu acho que as pessoas poderiam aproveitar muitas das técnicas para poder melhorar o seu sentimental. É uma coisa que, principalmente agora que a gente está em casa, a gente tem grande dificuldade em lidar. E o outro é um livro de fantasia que chama Ilha Misteriosa, e ele trouxe muitos insights pela questão de trabalhar em grupo, que eu acho que se você tiver a oportunidade de ler esse livro, é um livro pequeno, um livro gostoso de ler, e você tem insights de que, tipo, sozinho realmente a gente vai bem rápido, mas na questão desse livro, se todos não tivessem unido ali, não tinha chegado em lugar nenhum. Então acho que ele te dá uma ideia de trabalho em grupo maravilhosa. Bom, em relação ao livro, você é um pouco voltado mais pro trabalho mesmo. Eu não sou uma pessoa que costumo ler livros realmente que é fora da minha área mesmo. Já tive um costume no passado, mas hoje eu vou deixar 2 livros para quem quiser, recomendo, acho muito bom. Eu já li um inteiro e o outro tô na metade, mas não vai gostar. Um é o Modern C++ Eficaz. É de Scott Myers, dicas de programação em C++ de maneira eficaz, para C++ 11, C++ 14, abrange algumas coisas, evitando deixar os seus ponteiros soltos de memórias largado por aí. Eu acho muito legal, tem bastante dica legal, threads novas, ponteiro inteligente, então eu acho bem legal esse livro. Eu já li ele, recomendo, quem tiver no mundo C++ pode comprar e ler, vai ter umas dicas legais. E tem um livro chamado Python Fluent, do Luciano Ramalho. Eu tô mais ou menos na metade dele, e para quem quer dar uma olhadinha em Python, eu acho bem bacana. Eu dei uma parada nesse livro agora, porque agora tá meio corrido para mim, mas eu recomendaria esses 2 livros, né? Ou alguma coisa nesse sentido, manter sempre atualizado. Legal. Cara, vocês falaram de livro, me deu urticária, não tem jeito. Eu não me dou bem com o livro. Eu preciso ver se eu consigo um Kindle emprestado pra ver se eu consigo. Mas, cara, papel, eu realmente não consigo me lidar bem com livro em papel. Mas vamos lá, eu vou dar 2 dicas de filmes. São até filmes um pouco mais antigos, não são atuais como eu costumo dar. Um eu assisti esses dias, que é o Guerra do Amanhã no Amazon Prime. Eu não tava esperando muito do filme, não. Por isso que eu até enrolei pra assistir ele, mas foi até bacaninha. Filme até bem feito. E outro do Star Plus foi o Predador, de 2018. Eu confesso também que eu enrolei pra assistir esse filme, que eu já tava tão empapuçado de tanto Predador, mas eu acho que foi uma das melhores histórias do Predador que eu assisti. Eu gostei bastante. Mas livro, eu confesso, eu posso até tentar com um Kindle, cara, mas papel não rola comigo não, cara, não sei o que acontece. Eu não tenho Kindle, né? Os livros que eu tenho em casa é todos de papel, rapaz. Mas, ó, é só uma dica, aquele filme Até o Último Homem, não sei quem já assistiu. Muito bom. Mas é muito bom o filme. Ah, bom.
Esse filme é muito bom. Muito bom. Bacana, bem bacana. E você, Joseph, o que você tem de dica pra gente? Bom, já que é para falar sobre leitura, eu vou sugerir para vocês uma leitura super clássica aí, o super mangá do Dragon Ball, né, cara? Legal. Eu tô lendo toda a saga de novo, já quando era moleque, né, sempre fui fã. A minha última tatuagem foi um Goku na minha perna, Goku pequenininho andando na nuvem voadora. Tô relendo os mangás, dei um pro meu filho também, que tá gostando um monte, tão super feliz, tão gostando. Então é legal que eu vou relembrando da minha infância e vou repassando aí a cultura pop pro meu filho também. E também vou indicar para vocês não esquecerem de entrar no nosso blog, lá no totos.developers.com vocês vão encontrar o link direto no Medium nosso, onde vai ter inúmeros artigos lá. Vou repetir aqui o recado para vocês não esquecerem disso. Isso é super importante. Galera, eu vou abrir o microfone para vocês se despedirem de que tá ouvindo a gente. Então manda bala aí. Bom, quero agradecer aí a oportunidade de ter batido papo, Manzano, ao Joseph, Fernando. É isso aí, gente. Bola pra frente e vamos continuar tocando barco. Não deixa a peteca cair, não. Quero agradecer todo mundo aí. É isso aí. Os projetos agradecem. Eu também queria agradecer, então, aí a oportunidade de ter participado do podcast, ter conhecido o Celso, o Joseph, que eu não conhecia, o Manzano já tô conversando faz um tempo, e fazer o convite, se vocês querem trabalhar num lugar fenomenal, vem pra TOTOS, porque é fora da curva. Eu acho que vocês vão se apaixonar, e eu acho que é isso. Qualquer coisa, me procurar nas redes. Show de bola. Depois desse depoimento rolou uma lagriminha aqui, feliz da vida. Com 17 anos de TOTOS aí, é muito gostoso ouvir isso. Show de bola. Eu queria agradecer vocês dois, ao Joseph, que é nosso parceiro agora aqui, e gostaria de agradecer também quem tá ouvindo a gente. E a gente se escuta aí no próximo TOTOS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.